Olá, família! Hoje venho aqui para expor meu ponto de vista como está a situação do Vasco da Gama. Mais um vexame ontem e hoje resolvi, fazer esse vídeo, pois deu um desânimo total. O Vasco que continua o mesmo de sempre da gestão Campelo e Jorge Salgado. Um time ilusório. Um time que não se encaixa e nem faz boas partidas, como todos já sabem. O Vasco que precisa de mudanças imediatamente, não dentro só de campo, mas sim na sua diretoria. Não é, eu vou dizer aí, fora Vitor Roma, fora Pássaro, ou até fora Marcelo Cabo. Mas sim, essa diretoria fake, porque quase 24 horas depois do vexame, o senhor presidente Jorge Salgado não pôs a cara para dar explicação à sua torcida. Infelizmente, é dessa forma que vamos tolerar 3 anos da sua gestão, Jorge Salgado. Infelizmente, o senhor não representa o Vasco da Gama desde o dia que entrou. Que infelizmente só deu declaração que ia se pagar e mais nada. Depois disso, usou o seu Carlos Osório, entre outros, para falar do seu lugar. Ninguém dessa diretoria, nem o presidente, põe a cara para falar, para se explicar, dar obediência ao torcedor. Ou ele esqueceu que alguém votou nele para ele estar ali. Infelizmente, ele está lá. Mas, diga-me de passagem, covardia, botar o técnico interino para dar entrevista após um vexame, um time que nem ele escalou. Infelizmente, esse Vasco, dessa diretoria fake, que se diz ter o presidente Jorge Salgado, eles remetem a esse símbolo aí, que está aparecendo para você, que é um Vasco que eles criaram. Esse é um Vasco que eles criaram, um Vasco fake, sem história, sem cruz de Malta, sem a faixa, entendeu? Com a cruz de Malta. Esse aí é o Vasco deles. Infelizmente. Um Vasco que eles construíram. Um Vasco vazio. Estou revoltado com essa situação. Muito revoltado mesmo. E para você que é um youtuber, fica alisando esses caras, parabéns para você, tá? Porque tá na hora de deixar a carrapuça cair para ver quem é quem. Vim aqui todo tristinho, o Vasco perdeu, jogou mal, é fácil, mas vamos cobrar. Mas vamos cobrar ferrenhamente. Infelizmente, estamos aqui para te cobrar, mais uma vez, pois não aguentamos mais os vexames que o Vasco passa em campo todos os jogos. Estou nervoso, estou impaciente. Depois de quase 24 horas do vexame, que eu tomei coragem para vir aqui em frente a uma câmera para falar, pois não aguento mais ser motivo de chacota entre as torcidas rivais. Pois sabemos o grande real motivo dessa situação. É a diretoria fake sobre uma liminar que está destruindo, definhando o clube de regata Vasco da Gama. Ou você acha, Jorge Salgado, que é só um time de futebol que você está atingindo? Nananina não. Infelizmente não. Queria também mandar um recado para os senhores conselheiros. O que vocês falam para o Jorge Salgado? O que vocês ouvem do Jorge Salgado? Se expõem. Ô seus grandes beneméritos, o que vocês estão fazendo aí no Vasco da Gama? Colocando as suas empresas para ganhar dinheiro aí dentro? É uma interrogação que eu coloco. Ou vocês estão imparciais, esquecem a política e pensem no Vasco. O Vasco que está sendo manchado cada dia que passa. Já não basta as redes sociais, os blogs, os sites, os jornais falando de penhora do Vasco, dívidas trabalhistas, dívidas de todas as esferas. E vocês aí falam o que para o Jorge Salgado e sua curriola? Precisamos tomar
um rumo imediatamente, pois o Vasco está em estado de calamidade. Infelizmente, estamos vendo uma grande instituição, uma grande imagem criada ao longo dos anos, sendo destruída através de más gestões. E por último, a sua, Jorge Salgado, que está definhando cada vez mais as que as outras 3 últimas estão fazendo. E você dá continuidade com mais êxito, não fazendo a moral do Vasco elevar no cenário nacional. Eu queria perguntar para o dono da Van o que ele olha o Vasco e vê a sua empresa aqui, ó, na manga de uma equipe de futebol com um nome gigantesco e não é representado dentro de campo. Eu queria perguntar para a dona BMG se está valendo o dinheiro que ela dá para ficar estampado numa equipe que não consegue ganhar, com todo respeito ao Avaí, o lanterna da Série B. Eu queria perguntar a satisfação ao presidente da Capa, qual é a sua satisfação de retornar um clube campeão continental, campeão brasileiro, campeão de Mercosul, Libertadores, e retornar a marca Vasco da Gama, o time de regata Vasco da Gama, nessa situação. Eu queria saber dessas 3 empresas, fora as outras, se não tem como bater na mesa e perguntar qual é? Cadê a grandeza do Vasco? A torcida está aí, clamando, chorando, sangrando. E essa diretoria que está brincando com um torcedor vascaíno, que está de sacanagem dentro do clube de regata Vasco da Gama. E para você, torcedor do Vasco, que está batendo palma para essa diretoria, se liga, eles não estão pensando nem em você. O que você acha que está tomando vantagem hoje, amanhã vai ser um choro permanente. Por isso, acordem, porque a situação está feia, está caótica e é preciso rever. Eu não quero ver meu time na Série C, eu preciso ver ele na Série A, porque eu não quero me acostumar com Série B. O Vasco precisa tomar seu rumo e precisa tirar muita gente de lá. Infelizmente, a justiça brasileira é lenta como sempre. Realmente, precisamos ter paciência, pois a hora certa da virada, ela vai vir. Mas antes disso, precisamos, torcedor, se unir e cobrar uma posição desse presidente fake. Fico indignado, pois sabemos que os problemas estão além do campo, estão no extracampo. Podemos trocar Marcelo Cabo e colocar outro técnico. Podemos contratar outros jogadores de maior nível, pois sinto que essa situação não mudará com essa gestão que está aí. Parece que uma lavagem cerebral foi feita em muita gente que consegue olhar com bons olhos esse time e essa diretoria. Infelizmente, essa é a dura realidade que temos hoje. Eu estou aqui, sabe, com a força do meu coração a respeito do Vasco da Gama, a instituição que a gente gosta, que a gente ama, que a gente cuida e procura com carinho zelar. Mas vocês aí, que estão dentro do Vasco da Gama e se diz Vasco, por favor, põe a cara para bater. Sejam homens e mulheres, saiam para fora e expõem realmente o que está acontecendo com o Vasco. Pede ajuda, pois ajuda virá. Poxa, cara, eu queria realmente estar do seu lado, mas com as mentiras, com a falta de transparência, tá difícil. Por isso que eu tô aqui,
sempre cobrando dessa diretoria. Sabe por quê? Não é porque Rafael aqui é perseguidor da diretoria e do presidente Jorge Salgado, não. É porque eu tô vendo coisas erradas que já basta, ó, uma maquiavélia forma de pensar que já vem de outras questões e que eu, como vascaíno, estou cansado de ver jogadores trazidos por empresas ou por pessoas de dentro do Vasco da Gama, times sendo escalados com dedo de empresário ou empresas, técnicos tendo sua boca amordaçada para não falar o que sabe, times feitos pelo Vasco, sabe, com contratos mal feitos. Essa é a realidade do Vasco, que tem que ser colocada para fora. Tem que tirar esses ratos do porão. Infelizmente. Vascaínos, se vocês caíram aqui de paraquedas ou sempre são simpatizantes ou assinantes do meu canal, muito obrigado. Esse é um desabafo de um torcedor apaixonado e que pede, por favor, se vocês, diretoria e presidente, não conseguirem até o final do mês dar uma solução nesse time, pede para sair. Pede para sair. Porque todos os problemas que o Vasco tem, vocês sabiam. Porque pela primeira vez no Clube de Regata Vasco da Gama, teve a passagem de um presidente para o outro. A famosa transição. Então, foram tudo passado um para o outro, correto? Eu espero que isto seja mais transparente. O Vasco precisa ter presidente que ponha a cara para falar. Não é só para dar parabéns para uma coisa que aconteceu lá atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos. Mas sim para resolver os problemas de hoje. Tá, pessoal? Saudações vascaínas. E fica aí o meu recado ao torcedor vascaíno. Vamos cobrar. Vamos cobrar. É o nosso direito. Eles entraram lá sabendo de todos os problemas que existem. Saudações vascaínas. E aquele abraço.